Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar aqui de um caso que ele me perturbou bastante, vem me perturbando bastante, que é o caso do Pedro Turra. Vários vídeos já falaram sobre o tema, já explicaram todo o transcorrer do crime, mas pouco se falou sobre as consequências jurídicas, que são duas possíveis. Uma é muito branda e a segunda é ideal. E ao final eu quero que vocês façam coro, até em respeito à família de Rodrigo Castanheira, que veio a falecer, para que o segundo caminho ocorra e não o primeiro, tá? Mas as narrativas vão ser construídas a partir disso. Mas antes, eu gostaria de pedir que vocês, caso não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Isso é muito importante para o canal aqui crescer. Mas vamos lá. É o seguinte, antes de mais nada, eu preciso registrar aqui os meus pêsames e as minhas condolências, e a forma que eu tenho de contribuir com a família é entoando o grito por justiça. E a forma que eu posso fazer isso é trazendo um pouco de luz ao aspecto jurídico. E que todos, a partir disso, conheçam os caminhos possíveis. E daí nós, que somos o povo, podemos influenciar, como já influenciamos em muitos outros casos. Vamos lá. Se você olhar o vídeo isolado da agressão, o que você vai ter? Você vai ter ali um crime que nós chamamos de crime pré-doloso, que é quando o indivíduo tem dolo no antecedente e culpa no consequente. O que quer dizer isso? Na lesão corporal gravíssima, artigo 129 do Código Penal, ele tem o dolo. Dolo é o elemento volitivo, de vontade. Ele tem a vontade de causar uma lesão gravíssima. Até porque levou Rodrigo para o UTI. Mas ele não tem a intenção de matar Rodrigo, certo? Rodrigo, depois de alguns dias, vem a falecer em decorrência da lesão. O que isso para o direito, como que o direito responde a isso? Dizendo assim, ó, teve dolo, vontade, na lesão corporal, mas culpa, não teve vontade do resultado morte. A pena é muito baixa, é de 4 a 12 anos, tá? Levando em consideração o perfil de Pedro Turra, possivelmente a pena ficaria muito mais próximo de 12 do que próximo de 4, certo? Mas ainda assim é muito pouco. Até porque vai ter progressão, etc, etc. Ele sairia... Olha, a julgar aqui, imaginando uma pena de uns 8 anos, ele sairia em 2 ou 3, tá? Olha, estou sendo muito generoso, certo? Pois bem, mas há o segundo caminho. E o segundo caminho é o crime de dolo eventual, quando ele assume o risco de provocar a morte. Mas para que isso fique claro para vocês, eu preciso explicar. Até para você talvez discutir com o amiguinho. Olha só, para tanto eu estou me valendo de uma doutrina de direito penal que eu gosto muito, que é do professor Kleber Masson, que me ajudou muito na época do concurso público, me trouxe aqui algumas aprovações, então eu gosto muito, e eu recomendo para quem é do direito. Kleber Masson são 4 volumes de direito penal. Então vamos lá. No aspecto, o marco jurídico aqui, eu fiz algumas anotações, então talvez eu olhe aqui, porque eu fiz várias anotações e eu não quero perder nenhum ponto aqui, porque eu acho fundamental tratar de todos. O aspecto aqui, nós temos 2 elementos a serem discutidos. O elemento objetivo, que é o meio, modo e contexto, que está sendo avaliado, e o modo subjetivo, que é o dolo, ou dolo eventual, ou a culpa. O dolo direto, que é eu quero matar. Isso não me parece que aconteceu ali, a priori, tá? Ao dolo eventual, eu assumo o risco de matar. É quando, por exemplo, eu vou aqui ser pedagógico. Vamos imaginar que eu pego uma pedra de paralelepípedo, tá? Tá vindo um carro, eu tô em cima de uma ponte. Eu olho para a pessoa que está dirigindo, eu pego aquela pedra e jogo com toda a minha força, e aquele carro tá vindo a 120 por hora. Vai provocar morte? Possivelmente. Se não provocar com o impacto da pedra, a pessoa pode desgovernar, capotar o carro e morrer. Nesse caso, é um exemplo clássico da doutrina. A gente vai falar que é dolo eventual. Eu assumo o risco. Ó, veja, eu não queria matar em tese, mas eu assumo o risco. É tipo assim, ó, se matou,
que se dane. Não tô nem aí. Eu fiz. Se matou, matou. Se não matou, que tanto faz. A pena é igual pro dolo direto. Porque pro direito, pro Código Penal, não há diferença dolo direto, dolo eventual, dolo de segundo grau. Pouco importa. A pena vai ser igual. Que é o artigo 121 do Código Penal. Certo? Bom, e quais são as diferenças? A pena. A pena, nesse caso, não vou levar em consideração aqui nenhuma circunstância que possa agravar a conduta criminosa, é de 6 a 20 anos. Nós vamos ver que há condutas a serem colocadas que pode elevar a pena até 30 anos, certo? Lembrando que a pena máxima de cumprimento, né, não a pena máxima, mas para se cumprir dentro da cadeia, é de 40 anos hoje, certo? Bom, pois bem. Então, analisando todos esses elementos, o elemento objetivo é o contexto. Inicialmente, o que foi nos dito? Olhamos aquele vídeo e ficou o seguinte, olha, eles tiveram uma desavença por causa de um chiclete. Aí o Pedro Turra foi lá, bateu, deu um soco, bateu com a cabeça do Rodrigo no carro. Rodrigo teve um traumatismo craniano, foi para o hospital, ficou internado, tempos depois faleceu. O contexto era esse. Se fosse esse só o contexto e parasse aí, eu diria, preto é doloso. Dolo na lesão corporal gravíssima e culpa na morte, no evento mortis. Mas aí começou a aparecer outros elementos. Elemento número 1, o histórico. Por si só, não vai definir a conduta naquele momento, mas ele tem um histórico de violência. Já agrediu várias pessoas, inclusive há vídeos que já foram publicados. Eu vi, pelo menos um, ele agredindo um frentista do posto de gasolina, que estava trabalhando, ele dando tapa na cara do indivíduo. Há um segundo grande elemento, esse sim me parece um elemento interessante. A simetria física e a maioridade versus menoridade. Ele é um homem de 19 anos, tem quase 2 metros de altura, é um cara forte e sabe lutar. Pelo vídeo você vê isso, que ele tem noções de luta, certo? Ele tem noções, então ele sabe bater. Isso guardem porque fará toda a diferença. Enquanto Rodrigo, o menor, a complexão física dele é muito, do ponto de vista, tem uma desvantagem enorme. Ele é magro, baixo, e como você vê, ele não sabe lutar. Ele bate de uma forma toda desgovernada, quase que num ato de se defender do que propriamente de atacar. Então, essa simetria física, a questão de maioridade e maioridade, isso sim faz grande diferença para a ideia de dolo eventual. Ele assume o risco de matar, certo? Então ele não para de bater, e ele sabe que com a força dele versus aquela força menor, ele pode levar a um estado gravíssimo, o que de fato aconteceu, e que pode levar inclusive à morte, o que de fato aconteceu, certo? Terceiro grande elemento, já estão aventando que Pedro Turra e os seus comparsas, porque é assim que deve ser tratado, eles emboscaram Rodrigo. Porque Rodrigo estava saindo com uma galera maior, mas houve ali uma espécie de manipulação para que ele se desvencilhasse e ficasse desprotegido. E toda aquela... Porque aquela patota que você vê ali no vídeo, a maior parte são amigos do Pedro Turra. Por isso que ninguém intervém. O que eu acho até que poderia responder por crime por omissão. Mas enfim, a justiça que vai... o Ministério Público vai avaliar isso com os outros que estavam envolvidos. Bom, era isso que aconteceu. Então esse é o terceiro elemento, gravíssimo. Emboscada pressupõe vontade de fazer alguma coisa, certo? Não é um ato de inconsequência, é um ato premeditado. E a premeditação agrava a pena, tá? Bom, e aí o histórico anterior de violência e também no curso do processo ele foi preso inicialmente, depois foi solto. E quando ele foi solto, tinha uma condição para ele. Olha, você não pode falar com as testemunhas. O que ele fez? Parece que o advogado também, eu não tenho muita certeza, então aqui eu vou deixar o benefício da dúvida com relação ao advogado. Mas ele e a família, sim. Começaram a coagir algumas testemunhas e tentar cooptar outras pessoas para combinar depoimentos. Isso me parece conduta de quem teve, né, a vontade de provocar a causa-mortes, tá? Bom,
Se tudo isso que eu estou dizendo, que eu colhi a partir daquilo que eu li, da manifestação de Ministério Público, da polícia e da mídia, supondo que tudo isso que eu estou dizendo venha a se confirmar nos autos da investigação, portanto, ele responderia de pronto pelo crime do artigo 121, parágrafo 2º. E as possíveis qualificadoras seriam meio cruel, recurso que dificultou a vítima, a defesa da vítima, que é a emboscada. Certo? A pena seria de 12 anos a 30 anos. E pelo esse histórico, estaria muito mais próximo dos 30 do que dos 12. Certo? E aí vai um ponto muito importante. No crime de lesão seguida de morte, ele é julgado por um juiz singular. No crime de homicídio, qualificado aqui meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, que é a emboscada, ele é julgado pelo júri popular. E nestes casos, em que você tem uma família influente em Brasília, que é a família do Pedro Turra, que além de ser muito rica, é muito influente, me parece que é melhor ter um júri popular. Então o que eu peço a vocês? Que ao se manifestarem na internet, seja aqui no meu vídeo, seja em outros vídeos, aonde for, peçam. Eu não sei fazer grandes hashtags, mas poderia ser algo para que o Pedro Turra seja julgado pelo tribunal do júri e não pelo um juiz singular. Ah, Fábio, você está dizendo com isso que o juiz é corrupto? Não, não estou dizendo. Mas a pressão pode ser ruim para o juiz, e essa mesma pressão não acontece num júri popular. Isso vocês podem ter certeza. Eu posso falar pelos esses meus 20 anos trabalhando no direito, e quando é júri popular me parece mais seguro e traz maior lisura e maior proximidade da condenação ao anseio popular. E vale lembrar, esse crime a defesa vai fazer de tudo para ser lesão corporal seguida de morte, e a função aqui do Ministério Público é justamente o inverso. É fazer que esse crime vá a júri popular por ser um crime de homicídio qualificado. Tá? E é importante que essa tese ela venha a prevalecer. Muito obrigado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante. Um abraço. Até mais.